Meu tema é esse hoje de manhã. Tudo que você precisa saber sobre os anjos. O que são anjos? Quem são os anjos? Qual o ensino bíblico a respeito dos anjos? Talvez você fique aí se perguntando qual a relevância da gente falar, da gente refletir, da gente pensar, né? Você que é crente, que é cristão, que é membro de igreja já há tanto tempo, qual a relevância, pastor, dessa conversa, dessa mensagem sobre anjos? A gente vive um momento histórico tão complicado, né? A gente está sob a ameaça do coronavírus, não é? A gente tem um quadro de complicação geopolítica pelo mundo. A gente fica ouvindo falar da quase guerra dos Estados Unidos com o Irã, não é? Aí você vai falar de anjo, né? Essa crise comercial lá, a briga do Trump com a China, que afeta o meu bolso, que sobe o dólar, e você vem conversar sobre anjos. Talvez você fique se perguntando, né? Diante da crise sociopolítica brasileira, domingo de manhã, tanta coisa para o pastor falar, ele vai falar de anjos, né? Esse pastor está precisando de um ajuste, de foco. Qual a relevância de falarmos sobre anjos? A resposta é muito simples, irmãos e irmãs. Anjos são um tema bíblico, e todo tema bíblico é relevante para nós. Todo tema bíblico. Aliás, Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo, um discípulo, um jovem pastor, por quem ele nutria um carinho muito grande, uma relação próxima de mentoria e de discipulado. Ele diz o seguinte para Timóteo: olha, Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura, leia-se, toda a Bíblia é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Observem as ênfases nesse texto. Isso quer dizer que não está excluída nenhuma parte da Escritura. Toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, todo o conteúdo do Antigo e Novo Testamento é útil para o ensino, é útil para a instrução. Eu quero enfatizar ensino e instrução, conquanto repreensão e correção também sejam apreciáveis por nós, importantes, relevantes, mas eu quero enfatizar toda ensino e instrução. Nós precisamos muito dessa instrução, irmãos. Nós crentes, precisamos muito da instrução e do ensino bíblico. Hoje de manhã, essa palavra, essa mensagem, é o que a gente chamaria de mensagem ou de sermão doutrinário. Sabe por que eu tenho pensado nisso? Porque a gente está vivendo uma crise de conhecimento bíblico. Os crentes não conhecem mais a Bíblia. E sabe por que os crentes não conhecem mais a Bíblia? Porque não leem mais a Bíblia. Não leem mais a Bíblia. Onde está a sua Bíblia? Ah, está no meu celular. Ah, qual? De papel, pastor? A gente perdeu o contato, está perdendo, infelizmente, o contato. Nós estamos nos afastando da palavra de Deus. Pouca ou nenhuma leitura bíblica, pouco ou nenhum consequente conhecimento bíblico e doutrinário. Isso é péssimo. Como vosso pastor, como pastor de vocês, eu quero dizer, isso é temerário, isso é problemático, isso é perigoso. Falta de leitura bíblica, falta de conhecimento bíblico pode ser letal para a sua fé. Porque leitura bíblica e conhecimento bíblico qualifica a nossa fé. Da qualidade, da estrutura, da base, da estofo, da substância. Substância. Nem faz sentido hoje em dia chamar os crentes, nós crentes, como fomos chamados no passado de Bíblia. Você foi chamado de Bíblia? Deixa eu ver aqui os mais... Ou os de cabelo branco ou os sem cabelo nenhum. Né? Eu fui chamado de Bíblia na minha infância. Ô Bíblia, vamos jogar bola, Bíblia. Por que a gente era chamado de Bíblia? Porque nós andávamos com a Bíblia, e mais do que andarmos com a Bíblia, nós conhecíamos a Bíblia, e nós usávamos a seguinte expressão. Por favor, eu não estou aqui, eu espero não estar soando anacrônico para vocês, ou nostálgico para vocês. Eu estou falando de uma verdade, e é uma admoestação pastoral. Nós andávamos com a Bíblia assim de papel,
certo? Mas nós conhecíamos a Bíblia e citávamos a Bíblia. Uma frase que crente, a moda antiga, dizia: a Bíblia diz. A Bíblia diz. Você lembra quando a gente dizia isso? Ah, tem uma questão ética assim assado. Ó, a Bíblia diz que... Hoje a gente não diz mais a Bíblia diz que. Por quê? Porque a gente não lê a Bíblia. A gente assiste vídeo no YouTube e a gente faz: ó, não, sobre isso aí, o pastor fulano de tal diz que, a celebridade do fulano de tal diz que, o digital influencer gospel diz que, a cantora gospel diz que, a música tal diz que. Voltemos à Bíblia, voltemos à Escritura e, consequentemente, voltemos ao Evangelho. Ou a nossa situação só tende a piorar na chamada igreja evangélica no nosso país. Então é o encontro, é ao encontro, não é de encontro, é ao encontro dessa situação preocupante para nós pastores, para nós pregadores da Bíblia, sobre esse quadro de ignorância escriturística, bíblica, teológica, doutrinária, que eu quero conversar com vocês sobre anjos. E quem vai nos nortear é a única regra de fé que conhecemos, a inerrante, a infalível, a eficaz palavra de Deus. Você concorda com isso? É a Bíblia. A Bíblia diz muita coisa sobre os anjos. E deixa eu fazer aqui um comentário, não é? Espero que você entenda a brincadeira, né? O tom lúdico aqui do meu comentário. Mas nas últimas 2 mensagens que eu preguei, eu tive uma ênfase um tanto quanto diabólica. Não foi um tanto diabólico? Então hoje eu quero dar um tom mais angelical para a nossa mensagem hoje de manhã. Tá certo? Os anjos pertencem, estes seres a respeito dos quais nós vamos conversar hoje de manhã. Estamos conversando já. Os anjos pertencem a uma dimensão extraordinariamente diferente de tudo que há na criação. A ordem natural, fauna, flora, seres humanos, é muito distinta desses seres que a Bíblia chama de Malak no Antigo Testamento ou de ângelos no Novo Testamento. Nós temos dificuldade em entendê-los. O que a gente sabe sobre os anjos está descrito nas Escrituras. No domínio, na ambiência, na dimensão em que vivem e operam e atuam os anjos, no âmbito em que os anjos vivem a sua realidade, a sua existência e servem a Deus, a ausência de limitações que nós temos. Deixa eu falar de outra forma. Os anjos não sofrem limitações que nós sofremos com o nosso corpo físico. Há 3 tipos de seres na criação: anjos, que não têm, são espirituais e não têm corpos; homens, que têm corpos e têm espíritos; animais, que têm corpo, mas não têm espírito. Essa é a ordem dos seres criados. Anjos, que a Bíblia chama de anjos, ou demônios. Vocês vão entender daqui a pouco um pouco melhor, não é? Depois temos nós, seres humanos, aqui no centro: anjos, homens, animais. Os anjos são poderosos, os anjos têm poder. São seres poderosos. Eles têm algumas habilidades que nós não temos. Sabia que os anjos têm mais sabedoria do que nós? Eles têm uma capacidade de inteligência maior do que a do ser humano. Eles têm mais poder do que os seres humanos. Eles têm mais, inclusive, mobilidade do que os seres humanos. Nós damos um passo de cada vez, né? Os anjos têm uma mobilidade, eles se movimentam no universo de Deus de uma forma mais ampla do que nós. Em outras palavras, irmãos e irmãs, amigos que nos visitam hoje de manhã, em muitos sentidos, diversos, distintos sentidos, nós somos menores do que os anjos. Essa é uma coisa para a gente começar a pensar. Os anjos são maiores do que a gente. Eles são mais capacitados. O texto de Hebreus 2, 6, 7 diz: que é o homem
para que com ele te importes. Está citando um salmo, não é? E o filho do homem para que com ele te preocupes. A reflexão do salmista recuperada pelo autor aos Hebreus. Tu o fizeste, tu criaste o homem, tu tornaste, Senhor, o homem um pouco menor do que os anjos. Entendem? Então o ensino bíblico é que, num certo sentido, no que diz respeito à ordem da criação, os anjos estão acima de nós. Eles têm algo, eles têm capacitações, eles têm faculdades que nós não temos. Então, o que a doutrina bíblica tem a dizer? O que o ensino bíblico tem a dizer sobre os anjos? Deixa eu enumerar. Primeira coisa, quando a gente pensa em termos de uma classificação, a Bíblia diz que os anjos é um termo genérico, mensageiro, vem do grego, malak no hebraico, como eu falei agora há pouco, podem ser classificados, e aqui a gente não está falando de categorização, mas de classificação, tudo bem? Não é hierárquico. Então o arcanjo está acima, depois vem o querubim, depois vem o serafim. General, sargento, soldado. Não é hierárquico, biblicamente falando, é classificação. Arcanjos, querubins e serafins. Para você guardar, diga aí. Pastor, eu já sabia disso. Que bom, ótimo, vale a pena ver de novo. Depois do jornal hoje. Pelo menos era antigamente. Não sei se ainda é. O que a Bíblia fala sobre os arcanjos? Judas fala do arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel, aquele que guerreia contra Satanás. Parece, em alguns momentos da Bíblia, um anjo poderoso. O que a descrição bíblica demonstra que Miguel, que esse arcanjo, duas palavras do grego, arque quer dizer elevado e anjo, acima do anjo, dá uma impressão de hierárquico, mas não necessariamente, isso é uma tradução que a gente tem em português, mas Miguel é esse guerreiro, é esse anjo poderoso de Deus, esse valente de Deus que guerreia contra Satanás, que também é um anjo, que também era um anjo poderoso, mas que se rebelou contra Deus. Miguel. Além de Miguel, só um outro anjo na Bíblia recebe esse nome, recebe um nome, que é Gabriel. Quantos meninos você conhece Miguel? Aqui mesmo na igreja a gente tem Miguel, tem Gabriel, não é? Seu filho. Gabriel é um anjo que aparece, é um arcanjo, é um anjo que aparece na Bíblia. Um anjo, dando mensagens. Ele transmite mensagens de Deus para Zacarias. Ele transmite recados de Deus para Maria, para José. Gabriel faz jus ao que o termo anjo significa, é um mensageiro, alguém que traz uma mensagem. Então nós podemos falar de Miguel, Gabriel, arcanjos, podemos falar de querubins. O que são os querubins? Nós temos canções em que a gente cita os querubins, né? Tu vive entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é santo, poderoso. Querubins, irmãos, segundo a Bíblia, são seres poderosos que simbolizam a presença de Deus. Sempre que aparece querubim na Bíblia, está num contexto em que a presença gloriosa de Deus se manifesta. E nós temos ainda os serafins, que são os serafins. Isaías capítulo 6, não é? A visão que Isaías tem no trono de Deus dos serafins. Serafins são seres, como os serafins, são seres celestiais que proclamam a glória, a santidade, a transcendência de Deus. Então guarde isso. Anjos, arcanjos, querubins, serafins. Outra coisa importante, os anjos têm uma pessoalidade na Bíblia. O que é isso? Pessoalidade, a característica de quem é pessoal, de quem é pessoa. E não confunda a pessoa com corporeidade, com corpo físico. Ser pessoa é ser capaz, é ter a faculdade da inteligência, é ter vontade, é sentir emoção. Sim, os anjos pensam, os anjos falam, nós vemos os anjos falando, então eles não são energia cósmica, metafísica, ectoplasmática, lembra de caça-fantasmas? Não é? Eles não são uma energia impessoal, uma emanação cósmica, e essa viagem na maionese esotérica que tem por aí. Anjos têm característica de pessoalidade, eles pensam, eles falam, eles têm emoção. Uma coisa importante, os anjos são imortais, mas não são eternos. Você percebe a distinção, não? Qual é a diferença de ser imortal e ser eterno? Imortal é que não morre.
Nasceu, foi criado, mas não morre. E eterno é que sempre existiu, existe e que existirá. Eternidade é característica de quem, irmãos? De Deus, só de Deus. Imortalidade, característica dos espíritos que o Senhor criou, dos seres espirituais. Anjos e seres humanos. Animais não têm espírito, biblicamente falando, então eles não são imortais. Embora você tire uma foto do Rex, do Totó e coloque em cima do piano, embora lá no Rio de Janeiro tenha um cemitério de cachorro, e o pessoal vai lá no dia de finados, não é? Os animais não têm, segundo a Bíblia, a gente não pode dizer que os animais possuem essa faculdade da imortalidade. Os anjos são imortais, mas não são eternos, eles foram criados. Poxa, pastor, um monte de informação. Sim, a gente precisa dessa informação. O que são demônios? Demônios também são anjos, mas são anjos que se rebelaram contra Deus. E aqui a gente opera, a teologia, o pensamento doutrinário cristão, opera de uma forma, de um jeito, um tanto quanto nebuloso, porque não tem muita clareza bíblica sobre como é que foi a queda dos anjos. O que a gente sabe que foi antes da criação. Tem um texto em Isaías 14 que nos diz que se a maior parte dos intérpretes estão corretos, esse texto de Isaías 14 fala da queda de Lúcifer, do luminoso, do belíssimo ex-anjo de Deus e agora príncipe dos demônios. A palavra Lúcifer quer dizer luminoso, não é? Mas, por inferências em toda a Escritura, a grande e provável e muito possível causa da queda de Lúcifer e a transformação de Lúcifer em Satanás foi o orgulho e a vontade de usurpar o lugar de Deus. Lúcifer, portanto, é o contrário de Jesus. Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que Jesus não teve como usurpação ser igual a Deus. Jesus poderia dizer, dar carteirada, eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus, mas ele se humilhou e tornou-se servo e foi obediente até a morte. Os demônios é um termo bíblico para esses que descreve esses anjos caídos, rebelados contra Deus. E não queiram e não ousem esquecer que estamos cercados. Calma, não sai por aqui, daqui paranoico, mas estamos cercados de criaturas espirituais que podem ser servos de Deus ou servos de Satanás. Se você é crente, você vai dizer amém para isso, você vai concordar com isso, você vai crer na Bíblia. Mas se você acha que ser crente é cantar musiquinha gospel, então você está correndo sério perigo. Porque nós precisamos voltar, obrigado, a essas afirmações bíblicas. O que mais? Irmãos, nós não devemos adorar os anjos. Pastor, eu sei disso, sabe mesmo? Você tem um pingente de um anjinho aí? Deixa eu ver. Ficar na porta olhando, né? Vou contar uma história para vocês. Uma irmã em Cristo mandou uma mensagem para mim, e lá no status dela tinha um brasão de São Miguel Arcanjo. Ao invés da foto tinha São Miguel Arcanjo. Curioso, pastoralmente curioso. Eu falei assim, poxa, por que você está usando essa foto no status? Ah, porque eu tenho lido muito sobre São Miguel Arcanjo, e ele é um anjo muito poderoso, não é, pastor? Tem até algumas orações sobre São, é muito interessante. Crente, batizada, membro de uma igreja. Estou falando que o nosso analfabetismo funcional da Bíblia nos leva a uma situação de desconhecimento doutrinário perigoso, perigosíssimo. Adorar anjos. Os anjos não são divinos. Você pode guardar isso? Anjos não são divinos. Não, pastor, mas eles são divinos sim, eles estão no céu. Não, o fato de estarem na presença de Deus não significa que eles possuam divindade. Quem possui divindade é o Deus triuno da graça, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Amém? Não adore anjo, nem Miguel, nem Gabriel. Não adore. Isso é errado. Mais do que errado, é perigoso. Se você adorar um anjo, você vai adorar um demônio.
Não, pastor, mas espera aí, eu tenho o meu anjo da guarda, eu tenho que acender uma velinha para o meu anjo da guarda, uma velinha gospel. Você não tem anjo da guarda, cada um tem um anjo da guarda. Irmãos, eu fui tentado a trazer um comercial do Itaú, que tem um anjo, comercial antigo de um banco, que o cara faz, tem uma série de comerciais. Eu até achei aí na internet, mas falei, não, mas já que eu não trouxe o vídeo, eu vou contar o que o vídeo diz. Na verdade não, o anjo fica atrás do cara, aí o cara capota, aí o anjo sai com o olho roxo, todo machucado, aí ele vai lá no Itaú, ele vai lá no negócio do seguro, aí o anjo atrás, o anjo, como quem diz assim, esse cara está me dando trabalho. Você não tem um anjo da guarda. Como é que é teu anjo da guarda? Quem é teu anjo da guarda? Você tem anjos que te guardam, que o Senhor, nós vamos ver daqui a pouco, dá ordem para que te guarde, mas você não tem o teu anjo pessoal da guarda, e você acende uma vela para ele. Isso é neopaganismo, isso é sincretismo, isso é, vou falar, tá? Isso é feitiçaria travestida de cristianismo. Tá certo? Com todo respeito a quem discorda da palavra de Deus, você vai discordar da palavra de Deus, e não do seu servo nessa manhã, do seu pregador. Por último, fique esperto, nós não devemos abusar do papel dos anjos. Qual é o papel dos anjos? O papel dos anjos está descrito de uma forma sintética. Se você quiser só um verso, é esse daí, Hebreus capítulo 1, verso 14. Vamos dizer juntos? Pode pular as palavras em grego ali. Os anjos não são todos eles, o quê? Espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. O que esse texto nos diz, o que o autor aos Hebreus está nos dizendo, é que os anjos nos servem a Deus, melhor dizendo, nos servindo. Eles são, e eu gosto muito dos termos gregos. Eu sei que não é legal a gente ficar falando grego, e eu nem falo grego, essas coisas são grego para mim, né? Mas olha só que interessante, leiturgica ou leitúrgica pneumata. O que você reconhece aí nesses termos? Pneu, pelo menos, né? Mas os crentes mais antigos vão também reconhecer liturgia, não é ali, ó? Liturgica pneumata. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, no grego, liturgos era o servidor público, era o cara que era o funcionário público, era o sujeito que servia a todo mundo. Todo mundo. E pneumata é o plural de pneuma, espírito. Certo? O que os anjos são? São espíritos que servem a todos que hão de herdar a salvação. Você vai herdar a salvação? Você foi convidado pelo Senhor mesmo para a salvação? Você foi escolhido por Ele para a salvação? Você foi chamado para a salvação? Não é mérito teu, é graça pura, é graça, graça, graça. Então, tem anjos de Deus que te servem. Irmãos, isso me deixa animado. Mas se beber, não dirija. Não abuse dos anjos. Não abuse do papel dos anjos. Nós não devemos abusar do seu papel. Não, fica tranquilo, os anjos de Deus me guardam. Essa é uma armadilha. Isso é um perigo. Então, duas ênfases aparecem claramente em Hebreus capítulo 1, verso 14. Primeiro, que eles são seres espirituais reais. Reais. E o negócio das asas, pastor? Olha, se eles são espíritos, eles não são seres corpóreos, eles não têm corpos. Mas para que possamos, ao longo da Escritura e também na nossa própria vida, como veremos um pouco mais à frente, para que tenhamos contato com os anjos em casos muito específicos, Deus permite, olha o poder dos anjos, que eles se tornem visíveis aos nossos olhos. A imagem dos anjos com asas, como os serafins, e anjos voando em torno do trono de Deus, são imagens para que a gente possa tangenciar, muito fracamente, muito tenuamente, a glória do Deus e Criador de toda a criação, e Senhor dos anjos do céu.
seres que ele ordena que estejam ao nosso serviço. Como diz o reverendo Billy Graham, saudoso Billy Graham, nesse livro que eu li, primeira vez há bastante tempo, e agora reli, eu não sei se ainda tem uma edição em português, mas Anjos, os Agentes Secretos de Deus. Tinha que ser o Dr. Billy Graham, não é? Ele conta no prefácio desse livro que em 1975, de repente, ele se deu conta que nunca havia escutado um sermão sobre anjos, uma mensagem sobre anjos. Billy Graham, em 1975. E ele procurou na estante dele, e não tinha nenhum livro sobre os anjos. E aí ele foi a uma livraria e viu lá muitos livros sobre demônios, sobre adoração a Lúcifer, e etc, magia negra. E ele resolveu escrever esse livro que só nos Estados Unidos vendeu mais de 2 milhões de cópias. Só nos Estados Unidos. Ele diz o seguinte: os anjos, eu gosto dessa afirmação teológica do pastor Billy Graham. Os anjos guiam, são orientadores. São GPS de Deus para nós. A gente pode estar perdido por aí e os anjos de Deus nos guiam. Não é que você perde o endereço, que você perde o teu itinerário, muitas vezes, em situações existenciais. Mas o Senhor envia os seus anjos para nos orientar. Nos guiam, nos consolam. Consolo dos anjos. A gente perdeu essa dimensão, não é, irmãos? De orar por alguém que está numa UTI e dizer: Senhor, envia os teus anjos para consolar aquela pessoa sofrendo. Você crê nisso? No consolo que Deus oferece para o seu povo por meio desses seus agentes secretos. E eles cuidam de nós em meio a sofrimento e perseguição. Nesse livro bendito, abençoado, o Dr. Billy Graham começa a sua exposição contando algumas histórias. Ele conta a história de uma chinesa, lá no início da década de 60, que havia tido um encontro com Jesus porque um missionário havia passado na cidade. E aquela mulher teve então uma experiência bem real com Jesus, mas não tinha Bíblia, mas não tinha igreja, só que ela nunca perdeu a fé. E era inverno. E ela foi levar a filhinha, foi pegar água no poço, no riacho, aliás, e neve. E ela procurando o lugar onde tinha água. E de repente, quando ela olhou para o seu lado, ela morava numa região montanhosa. Quem contou essa história para o Billy Graham foi a sua esposa, Ruth, cujos pais foram missionários na China. Então, uma história verídica contada ao Dr. Billy Graham pela sua esposa Ruth. E quando aquela senhora foi se abaixar num riacho, procurando onde estava descongelado para pegar água, ela virou-se e tinha um tigre. E deu de cara com uma fera. E quando aquela fera, já em posição de ataque, ia dar o bote para atacá-la, para atingi-la, para devorá-la, ela gritou: "Oh, Jesus, me socorre!" E fechou os olhos. E quando ela olhou, o tigre deu meia volta e foi embora. Você crê que os anjos do Senhor podem nos livrar dos perigos? Um médico, ele narra a história de um médico, um servo de Deus. É importante essa expressão, servo de Deus, para você não confundir o que acontece na narrativa com uma expressão de demônios, ou de um desvario. Mas era um médico ilustre, um servo de Deus. Estava dormindo à sua casa à noite e a campainha toca. Um americano, nos Estados Unidos da América. E ele coloca o roupão e vai à porta, e lá estava, uma noite fria de inverno, uma menina mal vestida, de chinelos, numa noite fria, gelada. E ele diz assim: "Filha, o que você veio fazer aqui? Qual é o seu nome?" Ele diz: "Doutor, por favor, corra comigo, venha comigo. A minha mãe está precisando de socorro médico. Ela está num bairro, era um bairro pobre da cidade. O senhor pode ir comigo? O senhor pode cuidar da minha mãe?" E o médico, absolutamente estarrecido com aquela cena, com aquela situação.
Sim, filha, me aguarde, me aguarde. E pega, coloca a menina no banco de trás e vai até a casa. E aí era uma casa pobre, humilde. E ele entra e ele começa a ministrar, leva sua mala, seu kit de socorros, e ele dá a medicação. E eu não sei, a narrativa não especifica se foi um antibiótico, mas foi algo que salvou a vida daquela mulher. E quando ele gasta ali 40 minutos socorrendo, aplicando medicação, prestando socorro médico, ele diz assim: senhora, parabéns pela sua filha. A sua filha é uma menina muito inteligente, corajosa. Ela andou muito para chegar à minha casa e me chamar para vir socorrê-la. A senhora, que também era crente, diz: minha filha? Que filha? Uma menininha loira. A minha filha faleceu, doutor. Olha ali o último casaquinho que ela usou. E era o casaco que aquela menina usava quando foi à casa do médico. Ele procura e não tem mais a menina. Você acha que um demônio ia aparecer? Os anjos de Deus teriam se tornado visíveis na aparência e na forma daquela menina e socorrer aquela serva do Senhor naquela noite? Seriam anjos de Deus. Um missionário, numa das ilhas do Pacífico, começou a evangelizar. E aí ele começou a sofrer ameaças. E um dos nativos disse o seguinte: essa noite nós vamos tirar a sua vida. Você não é bem-vindo aqui. O missionário, com muito medo, se tranca e começa a orar. Passa horas orando. E o dia cai, a noite vem, escurece. E ele fica orando. E aí ele ouve os nativos chegando. Mas de repente os nativos vão embora. Ele olha pela fresta da janela e os nativos estão correndo. Narrativa do Dr. Billy Graham. Confiável narrativa. E eles vão embora, todos correndo, armados de lanças, de flechas, de instrumentos capazes de tirar a sua vida. Eles vão embora. E a sua vida é poupada. Alguns meses depois, o líder daquele movimento de reação à presença do missionário se converte. E ele vai conversar com o missionário, e o missionário pergunta a ele: por que é que vocês não me mataram naquela noite assim? O indígena diz: por que nós não te matamos? Você está louco? Quando nós chegamos aqui, de repente a sua casa essa choupana foi sendo cercada por dezenas e dezenas e dezenas de soldados, e todos tinham uma espada de fogo na mão. É legal que é um pastor batista, né? Billy Graham contando isso, né? Que alguém pode achar que é um desvario pentecostal. É por isso que o Dr. Billy Graham escreve: eu creio em anjos, porque a Bíblia diz que existem anjos, e eu creio que a Bíblia seja a palavra de Deus. Eu creio no cuidado, no socorro, no consolo, no serviço dos anjos de Deus. Diz ele: porque eu já senti a presença desses agentes secretos de Deus muitas vezes na minha vida. E você? E você? E nós? A gente fala às vezes: pastor, eu cheguei na casa de fulano e ela é envolvida com ocultismo, ela é uma pessoa oprimida, ou ela, enfim, e eu senti a presença do mal. Você sente a presença do mal porque você não pode sentir a presença dos servos do Senhor. A Bíblia diz também em Hebreus, um dos livros que mais nos ajuda a pensar sobre a natureza e o ministério dos anjos, que alguns, sem saber, acolheram anjos. Não se esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Eu sempre me debati com esse verso.
Até brinco, quando eu vou pregar aí pelo país, quando eu vou ministrar, e alguém me recebe na sua casa, pastor, você vai ficar aqui no cantinho do profeta, aí eu deito, aí do lado lá tem suco, tem biscoito, porque eu sou carioca, não tem bolacha, tem biscoito, né? Uma vez eu fui a uma igreja lá no interior, no norte dos Estados Unidos, né? Uma igreja rural, e aí do lado do lanchinho ainda tinha uma nota de $20, assim, um bilhetinho, Deus te abençoe, jovem, né? Aí eu sempre brinco, eu digo assim, obrigado pelo carinho, porque alguns sem saber acolheram anjos. Vai que eu sou um anjo de Deus. Eu não sei como é que anda a sua fé, mas eu queria te contar uma história da minha própria experiência com Deus. Quando eu tinha 23 anos de idade, durante toda a minha adolescência, meu coração foi aquecido para servir ao Senhor. Liderei mocidade, visitava hospitais, delegacias, dirigi o louvor, ensinava na escola dominical, fui líder dos jovens. A minha adolescência foi vivida com muito fervor na presença do Senhor, a serviço da minha igreja local. Mas aí eu fui para a faculdade, e aí comecei a viver uma crise. Vou para o ministério, não vou para o ministério? Atendo o chamado de Deus para o meu coração, ou não atendo? E uma manhã, logo cedinho, eu acordei, sentindo no meu coração fortemente Deus falando comigo que tinha propósitos na minha vida, e queria me usar, e queria me retirar da minha Ur dos Caldeus, lá do Rio de Janeiro, ia me enviar para um lugar que eu não fazia ideia. Acordei com aquilo pensando aquilo, tomei café, lavei o rosto, me preparei, peguei minhas coisas, eu era professor, estudante universitário também. E aí parei numa padaria e fui tomar um café. Pedi, até hoje eu lembro, porque foi muito impactante aquela manhã. Alguns já me ouviram contar essa história, mas talvez a maioria não. Eu pedi um suco de laranja e um pedaço de bolo. E quando eu comecei a comer aquele meu de jejum naquela manhã, eu não sei porque alguém foi mudando a rádio, tinha uma rádio assim, ambiente na padaria, e aí alguém mudou o dial, a sintonia, e começou a cantar, começou a tocar um hino, um velho hino que dizia: Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito, e um caminho para mim traçou. Você veja, uma hora depois daquele momento que eu tive com o Senhor, e o refrão dizia: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Quantos lembram esse velho hino? Não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. E eu fiquei tão impressionado, irmãos, porque eu falei, puxa, esse hino tem a ver com o que eu estava falando com Deus. Essa canção responde ao anseio do meu coração. E quando eu levantei, tinha um senhor do outro lado da padaria, de paletó e gravata, que me olhou com severidade. Um homem, nos seus 40 anos, olhou para mim, me encarou, me constrangeu, porque eu não o conhecia. E aí eu continuei comendo. E você já teve essa impressão que tem alguém te olhando e você olha para a pessoa? E eu virei, ele estava vindo na minha direção. E aí eu fiquei mais constrangido ainda, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou tímido. É verdade, falar em público não quer dizer nada. Continuo, eu sou um tímido em recuperação. Olá, eu sou Gerson. E aí ele chegou perto de mim, segurou no meu braço, aqui, com força, e me disse com seriedade: eu tenho um recado de Deus para você. Você quer ouvir ou não? E aí eu dei uma gaguejada, quase engoli o bolo sem mastigar. Eu quero. E ele disse: estou aqui para dizer que Deus tem propósitos na sua vida, de te levar em muitos lugares, de te usar, e confirmou tudo aquilo que estava no meu coração de manhã. Será que aquele homem foi um anjo metafórico ou um anjo real? Foi um mensageiro metafórico ou real? Mas a história não termina aí. Alguns meses depois, porque nós somos incrédulos, né, irmãos?
Eita, povo incrédulo. Vira para o lado e fala assim: olá, incrédulo. Né? Jesus falou isso com os discípulos, camarada. Ele disse: vocês têm pouca fé. Se os discípulos, ele disse que eles eram homens de pouca fé, imagina a gente, que não convive com o Senhor, no dia a dia dessa nossa vida tão medíocre e pequena. Eles andavam com Jesus e não criam. Às vezes o Senhor Jesus tinha uma espécie de impaciência divina. Ele dizia: como vocês são lentos, tardios. Meu filho diria: né? Né? Como que diz? Seu Zé, né? 3 meses depois eu voltei aquela angústia no meu coração: vou ou não vou? Né? Estava sendo discipulado por uma família americana da Jocum, e eles voltaram para os Estados Unidos, me convidavam, eu dizia: não tenho dinheiro, não tenho como ir. E foi um momento difícil na minha vida, de indefinição. Mas o Dr. Billy Graham nos diz, com base na Escritura, que os anjos de Deus podem nos guiar. 3 meses depois, a cerca de 40 quilômetros, numa outra cidade do interior do Rio de Janeiro, de manhã cedo eu caminhava para uma reunião pedagógica numa escola. Desci do ônibus, fui caminhando, estava atrasado, com pressa. E aí alguém disse: ei, para onde você vai assim com pressa? E eu olhei, era aquele homem da padaria que eu nunca mais vi. E ele disse: calma, por que você está com pressa? E ele parou e disse o seguinte: você esqueceu do que eu te falei naquele dia? Né? E repetiu o que Deus já tinha posto no meu coração. 3 meses depois eu consegui um visto para ir para os Estados Unidos. Passei um tempo com essa família e essa experiência mudou a minha vida e confirmou fortemente no meu coração o chamado para servir ao Senhor. Seria aquele homem um anjo metafórico ou um anjo real de Deus? Não importa, alguns, sem saber, acolheram anjos. Pastor, essa tua história aí é um pouco forçada. Ok, então vamos para a Bíblia. O 2º livro dos Reis tem uma história magnífica. Os sírios cercaram Israel e começaram a ameaçar Israel. Muitos soldados. E aí o servo, o aprendiz de profeta, não é? Ficou apavorado e procurou Eliseu e disse: Eliseu, ó profeta, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, olha quantos soldados, olha a força síria, nós vamos ser massacrados. E Eliseu orou e disse: Senhor, eu peço-te que abra os olhos desse moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E de repente, aquele aprendiz de profeta viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Nós precisamos de olhos espirituais, irmãos. Nós temos olhos para muitas realidades mundanas, comezinhas, passageiras. Nós precisamos ter o nosso olhar reeducado para a grandeza da presença e da realidade de Deus e dos seus anjos ao nosso redor, nos livrando de Satanás, nos guardando, nos orientando. Em suma, esse é o grande ensino e o simples ensino bíblico sobre os agentes secretos de Deus. Creia na Bíblia, irmãos. Creiam na Bíblia, creiam nas promessas de Deus. Creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho. A Bíblia diz que o Deus que criou os céus e a terra nos ama. E Ele nos ama tanto que Ele coloca ao nosso serviço os seus poderosos anjos. Eu não sei qual a angústia do seu coração. Eu não sei quais são as suas dúvidas, os seus temores. Mas entregue-se hoje de manhã ao cuidado de Deus e à proteção do Senhor e dos seus anjos.
Curve a sua cabeça, vamos orar.